Olá, bem-vindo a mais um Pergunte ao Viana. Hoje, aqui do lado, ó, centro de massa, dentro do conjunto de mecânica. A gente vai tentar entender o que é o centro de massa, para que ele serve e como ele vai ser importante para o equilíbrio dos corpos. A gente vai pensar exatamente, começar falando exatamente disso, né? Nessa bela imagem de um menino aí fazendo uma parada de mão, a gente consegue observar o equilíbrio desse corpo. Então, o que a gente vai tentar um pouco é onde é o centro de massa desse corpo e como é que o equilíbrio pode ser estabelecido. O centro de massa de um corpo, aí no caso, se a gente for dar uma olhada nessa imagem aqui, ó, é mais ou menos no centro do corpo humano. Se você imaginar o seu umbigo, 4 dedos, ele está abaixo, bem nesse meio. Tá? Imagina esses 2 planos se cruzando, 3 planos se cruzando, e ele estaria bem nessa posição central. Tudo bem? Eu consigo pensar em qualquer movimento que meu corpo faça como sendo observado a partir dessa posição de equilíbrio, dessa posição do centro de massa. Como podemos calcular o centro de massa de um corpo? Bom, se o corpo é uma figura assim, um retângulo, ou aqui do lado um círculo, é mais fácil de trabalhar. É só pegar o meio desse corpo, né, traçar as diagonais, ou o centro da circunferência, que você tem o centro de massa do corpo. Se o corpo for um volume simples, né, volume simples estilo o quê? Um paralelepípedo, por exemplo, né? Se você traçar todas as diagonais, você vai ter o centro desse corpo, ou você passa as diagonais de cima e de baixo e liga. A metade da linha que liga as duas é o centro, tá? No caso aí, por exemplo, de um cilindro, você teria o meio da circunferência e o centro do cilindro aí no caso, para o centro de massa. Agora, e se a figura é uma figura um pouco mais estranha, um pouco mais diferente? Como eu faço? Eu vou ensinar um método aí que a gente vai trabalhar com uma proporção matemática, né? Uma média ponderada. Então, olha lá. Imagine esse triângulo aí e eu quero o baricentro desse triângulo. Eu quero o centro de massa desse triângulo. Como eu faço para calcular isso? Bom, primeiro que eu pus um eixo XY aí, porque eu quero tirar os pares ordenados desse corpo para cada um dos vértices dele. Então, imagina aí que eu vou ter alguns vértices, né? A com x e y de A, B com x e y de B, C com x e y de C. Como é que eu faço uma média ponderada? Para o x, eu somo cada um dos x e divido por 3. Nenhum deles vai ser especial. A mesma coisa eu vou fazer para o y. E aí eu tenho aí, no caso, a determinação do centro de massa do meu baricentro. Então, seria o lugar geométrico onde eu consigo colocar esse corpo em equilíbrio. Bom, e se a figura tiver alguma coisa estranha, faltar um pedaço? Olha lá, imagina essa figura ali, né? E eu tenho um pedacinho dela que está faltando. Como eu faço essa figura? Com um buraco. Então, vamos pensar. Primeiro, eu divido em pedaços. Então, aqui eu dividi num pedaço grande, pedaço 1, um pedacinho aqui, pedaço 2, pedacinho 3, pedacinho 4, e esse buraco, que é o 5. Então, ó, eu faço exatamente do jeito que eu fiz os outros, só que o buraco eu tiro massa. Então, ele é uma massa a menos, é uma massa negativa. Então, seria isso, ó. Cada posição, né, para o M1x1, M2x2, né, a mesma coisa, eu pego o centro do corpo, né, M3x3, M4x4, negativo, porque é buraco, M5x5, e aí a mesma coisa com as massas na parte de baixo. Você fala assim, como é que eu posso calcular a massa desse corpo, desse buraco? Fazendo a coisa da densidade. Se for uma peça homogênea, eu sei que densidade é massa sobre volume, eu faço que a massa é a densidade vezes o volume. Tudo bem? A densidade da peça vezes o volume aí no caso. E a mesma coisa para o Y, tá? Então não tem segredo, a gente sempre trabalha exatamente da mesma forma e descobre aí o centro de massa. E aí eu peguei um
2 exercícios para a gente fazer, só para finalizar essa parte. Então, ó, observe a figura a seguir e responda as seguintes questões, né? Então, eu tenho aí uma escultura, esse é um escultor bem famoso, esse daí. Na figura é possível observar esculturas construídas com a sobreposição de pedras. Com base nos conhecimentos sobre equilíbrio e estática, é correto afirmar que cada uma das esculturas está em equilíbrio, né? Tudo bem? Então, é aquela história, a gente calculou o centro de massa. Agora, o que o centro de massa tem a ver com o equilíbrio de um corpo, tá? O centro de massa, ele vai ser o lugar onde a somatória das forças vai ter que ser igual a zero, para que aconteça um equilíbrio desse tipo. Esse equilíbrio, ele é chamado de instável, porque qualquer coisa, qualquer toquinho, ele desarranja e não volta para o estado original dele. Equilíbrio estável, por exemplo, é quando você empurra uma coisa, tá? E ela volta para o lugar onde ela estava. Um João Bobo, por exemplo, a gente vai falar disso na próxima aula, mas ele já é um indício forte dessa matéria. E aí, no caso, sempre lembrar que o equilíbrio, o centro de massa, a força resultante tem que ser igual a zero. Tudo bem? E aí, o último, né? O brasileiro Arthur Zanetti, que tem se destacado no cenário da ginástica olímpica antes da pandemia, especialmente na modalidade das argolas. As figuras destacam 4 posições clássicas dessa modalidade, tá? Para que o ginasta, que será considerado como um corpo rígido, permaneça em equilíbrio, nas posições indicadas, é necessário que... Então, galera, ó, para estar em equilíbrio, o centro de massa, que é aquela posição que fica próxima do umbigo, tá? A força resultante tem que ser igual a zero, tá? Ele não pode ter forças, uma resultante diferente para algum lado, que ele vai ser puxado para esse lado e desequilibra. Então, das alternativas aí, né? A única mais correta, dá uma olhada na letra D. A linha imaginária que liga suas mãos, porque ele, na letra D ele está aqui, ó. Então, a linha imaginária com as mãos para trás, ela passa pela região do umbigo, que é a posição do centro de massa. Então, isso daí me daria a alternativa correta. A gente assistiu uma aula sobre o centro de massa e a nossa próxima aula vai ir um pouquinho além nessa história do equilíbrio. Espero que você tenha gostado. Assine o canal se você ainda não assinou. Acione o sininho e receba as coisas que eu tenho mandado aí. Eu espero que você esteja gostando. Manda sugestões de aula, manda dúvidas de aula. A gente vai trabalhando junto e chegando aí nas respostas corretas. Pergunte ao Viana. Um beijo.